Oi, gente, vim aqui no super improviso, mas acho que vai dar certo. Na beirinha do Rio Caraíva, aproveitar enquanto ainda estamos em dias de sossego para verão, para conversar sobre a lunação sagitariana, esse ciclo lunar que é o último de 2021 e no qual, dentro desse ciclo, a gente vai receber o ano de 2022, porque durante a lua minguante, faltando aí 2 dias para a lua nova, é a virada do ano pelo calendário gregoriano, já que o ano astrológico só começa com o ingresso do Sol no signo de Áries, que é lá para março, que é outra conversa que a gente vai ter depois. Hoje eu vim falar, como eu faço toda vez que a gente chega nesse momento de lua nova, sobre previsões, sugestões, dicas, recomendações para o ciclo que se inicia com esse encontro de Sol e Lua no mesmo grau, minuto e segundo de um signo. Nesse caso, hoje, no dia 4 de dezembro de 2021, às 4 horas da manhã e 42 minutos, de acordo com o horário de Brasília, a gente teve um encontro pontual e sagrado de Sol e Lua, esses dois astros, dois luminares que representam pra gente masculino e feminino, que representam pra gente a união da consciência e das emoções. Junto ao início dessa lunação, a gente teve um eclipse solar, ou seja, o alinhamento exato ali de Sol, Lua e Terra ocasiona um efeito visual de algumas partes do globo em que a gente não enxerga o brilho do Sol, porque ele é ofuscado, né, já que a Lua está ali entre Terra e Sol. Isso aconteceu hoje e os eclipses eles são fenômenos comuns. Hoje em dia a gente sabe, antigamente não se sabia. Antigamente só se via um fenômeno no céu e se falava, caraca, o que é isso? Hoje em dia a gente já sabe que os eclipses acontecem todos os anos, acontecem em ciclos, né? A gente acabou de ter um eclipse, desta vez da Lua, há 2 semanas atrás, e agora a gente está tendo um do Sol. A gente tem esses combos aí de eclipses que vêm junto. Enquanto o eclipse da Lua, há 2 semanas atrás, falou sobre a gente ser chamado para o presente, para viver o agora, para desenvolver, para crescer, sair um pouco ali da picuinha emocional, das angústias e ir adiante. E os efeitos desse eclipse aí, cada um, obviamente, com o seu astrólogo ou quem já sabe estudar, né, os efeitos do eclipse e olhar ele no próprio mapa, pode identificar aonde, em que áreas e setores da vida a gente vai ter uma reverberação maior de efeitos, né, conectados a esse fenômeno dentro da nossa vida, que podem durar até 6 meses. E agora, com esse eclipse solar, a gente vai falar do efeito oposto. Então, se a Lua ganha destaque e ofusca o Sol, a gente está falando sobre emoções, sobre questões do passado, questões familiares, domésticas ou de foro íntimo, ganhando maior visibilidade, maior impacto, maior destaque nessa lunação e trazendo também aceleração. Sempre a gente vai falar de aceleração quando falar de eclipse, de processos ligados a esses fatores que vão reverberar pelos próximos 6 meses também. Ou seja, falar dessa lunação também já é falar um pouquinho do que nos espera lá em 2022. Isso, obviamente, a gente vai trazer com um conteúdo separadinho, com vários conteúdos, na verdade, mas aqui já fica a dica de que essa lunação já está nos conduzindo para essa transição. Bom, sempre que eu começo a falar de qualquer lunação, eu gosto de falar primeiro das palavras-chave do signo em que Sol e Lua se encontraram. Então a gente está falando do signo de Sagitário, que é um signo do elemento fogo, no qual o Sol está transitando até o dia 20 de dezembro, quando ingressa em Capricórnio. E as palavras-chave de Sagitário são sabedoria, aventura, espontaneidade, sinceridade, bom humor, transparência, saberes, ensino superior, filosofias, viagens, descobertas, expansão, crescimento, voo, liberdade, inteligência, asas, risadas, flexibilidade, capacidade de mudar, admiração pelo que é diferente ou distante, países estrangeiros, outros idiomas e linguagens, propósitos,
Idealização e romantização também são palavras sagitarianas, assim como excesso e exagero. Prosperidade, abundância. Esse eclipse, ele aconteceu, né, no momento da lua nova, do encontro entre Sol e Lua no signo de Sagitário, em conjunção também com Mercúrio, que é o astro do intelecto e da comunicação, que também está transitando por Sagitário. Então a gente está falando aí que ao longo dessa lunação a gente está tendo o impacto de uma comunicação mais sincera, mais espontânea, mais empolgada, entusiasmada em crescer, em desenvolver, em aprimorar, em entender. E aí, quais são as dualidades que uma comunicação assim impõe? A gente precisa saber que existe a sinceridade e existe o que eu chamo de sincericídio. Então, a palavra verdadeira, se ela não é dita com amor, com empatia, com compaixão, ela é violenta, ela é agressiva. Existe uma diferença entre sermos transparentes, mostrarmos o que temos dentro, o que estamos sentindo e pensando, e sermos impulsivos e precipitados. Então, tem gente que fala, eu sou transparente, é por isso que você logo percebeu que eu estava com raiva, mas às vezes a pessoa agiu de uma maneira precipitada, não viu o que aconteceu, não deixou a poeira baixar para se manifestar. E muitas vezes a gente vai ver pessoas que vão usar esse rótulo aí da transparência para encontrarem uma maquiagem para um gesto agressivo, precipitado e impulsivo. Outra coisa que a gente tem um conflito nessa alunação vai ser entre intuição, então eu sinto que é por aqui, algo me diz, e a dispersão, infelizmente, a inquietude. Estou pensando tanta coisa que como é que eu vou conseguir escutar a voz do coração, que é esse sussurro bem baixinho da intuição. A gente entra então numa alunação em que a gente vai ver, né, esse conflito do espiritual, do filosófico, e essa coisa do moralismo, dos sermões, do eu acho que eu tô certa e ninguém mais está certo à volta de mim, eu acho que eu sei mais do que todo mundo. Então, Sagitário tem muito essa coisa da gente admirar, né, líderes, professores, mestres, pessoas que sabem muito, que transparecem sabedoria, conhecimento, inteligência, pessoas que a gente admira. E de outro lado, qual é a sombra quando a gente coloca essas pessoas num pedestal? É a gente achar que porque essa pessoa sabe muito desse assunto, ela não tem mais nada a aprender de outros assuntos, será? Então, esse conflito aí é, na verdade, o grande pano de fundo dessa alunação. O que acontece, né? As séries de eclipses, elas estão ligadas aos trânsitos dos nodos lunares. Então, a gente, desde maio de 2020, teve o ingresso dos nodos lunares no eixo Gêmeos-Sagitário. E esse é o último da série de eclipses ligados a esse eixo. E esse eixo, em que a gente está falando de um nodo norte em Gêmeos e um nodo sul em Sagitário, vai falar de questões kármicas que estamos atravessando como humanidade todos juntos. Então a gente está amadurecendo esse karma sagitariano através das lições e dos aprendizados dos assuntos geminianos. Então, sim, é muito importante a gente ter princípios, valores, filosofias de vida. É muito importante a gente admirar mestres e professores e a gente ter propósito, ter direção, mas existem excessos. Um dos excessos é esse que eu já comentei, a gente colocar pessoas, lugares, formas de pensar e formas de viver num pedestal e colocar essas coisas como as únicas corretas e assim trazer esse lugar de desequilíbrio quando a gente olha para outras possibilidades. Um outro perigo e outro excesso é a gente idealizar essas pessoas, por exemplo, ou religiões. Então, a gente achar que elas não têm falhas, elas não têm erros. Então, a gente meio que relaxa. Tudo que essa pessoa está fazendo e dizendo está certo. Então, eu não preciso questionar nada. E a gente também tem uma terceira via de desafios desse excesso, que é esse lugar de passividade, em que eu acho que se essas pessoas detêm esse conhecimento, se essas pessoas que são muito boas e eu não sou tão boa assim, então de repente eu posso ficar bem quietinha sem fazer nada para mudar o mundo, porque essas pessoas que deveriam estar cuidando disso. Então a gente entra num lugar de zona de conforto ali, que acaba prejudicando toda a humanidade. Por que prejudicando? Porque o Nodo Norte em Gêmeos ensina e estamos aprendendo essa dura lição como humanidade desde maio de 2020,
que cada um de nós tem algo a agregar e acrescentar. Então, se eu continuar me comparando às outras pessoas, porque aquela pessoa sabe tudo de horta e eu não sei, então é melhor eu nem fazer uma horta. Aquela pessoa sabe tudo de reciclagem e eu não sei, então eu não vou nem reciclar. Ela que deveria estar fazendo esse esforço por mim. A gente vê aí essas questões de a gente querer deixar tudo nas mãos das outras pessoas, a gente querer abrir mão do lugar ativo de participação e a gente deixa também às vezes de agregar. Então numa roda de conversa, por exemplo, eu deixo de me posicionar, eu deixo de trazer o meu ponto de vista, eu deixo de agregar, porque eu acho que todo mundo ali é mais inteligente e que eu não tenho nada de valioso, sendo que eu vivi minha vida, estudei outras coisas, fiz viagens, conheci pessoas, com certeza da minha vivência eu vou ter algo a agregar. Tá? Então, esse nó do norte em Gêmeos, né, isso que a gente está vivendo como humanidade desde maio de 2020 até agora, tem trazido esse amadurecimento dos nossos relacionamentos imediatos, do nosso convívio no dia a dia, no cotidiano, da nossa forma de comunicar. Hoje em dia a gente tem uma enorme quantidade, um leque de possibilidades, de formas de se comunicar, de chegar às pessoas de maneiras diferentes sem eu ter que estar no pedestal. Um grande exemplo é antes uma pessoa para estar trazendo esse conteúdo, por exemplo, teria que estar ou na televisão ou num grande jornal renomado, enfim, conseguir uma vaguinha em algum lugar. Hoje em dia a gente tem uma possibilidade muito maior de acesso a pessoas comuns, gente como a gente, produzindo conteúdo, compartilhando conhecimento. Tem o lado maravilhoso disso, que é a gente se conectar com várias pessoas ao redor do globo, ampliar nossas percepções de vida, ampliar nossos horizontes e perceber que existe gente legal em tudo que é lugar, em tudo que é cultura, em tudo que é país. E a gente pode encontrar pessoas que se interessam pelo que a gente se interessa. Qual é o grande perigo? É essa massa de informações que vai deixando a gente, às vezes, meio perdida e meio dispersa. Isso aí também tem a ver com o pano de fundo dessa alunação e de um aprendizado que marcou 2020 e 2021. Quando a gente olhar para trás lá na frente, a gente vai lembrar que esses foram grandes aprendizados desse período. Uma coisa muito importante do Nó do Norte em Gêmeos também é a importância da diplomacia. Nós precisamos uns dos outros e a gente precisa ter tato, a gente precisa saber tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Quem não consegue desenvolver isso aí está sofrendo muito nesse período. Tá? A liberdade ela não vem a qualquer custo. A gente precisa negociar a nossa liberdade com as outras pessoas que cercam a nossa vida. A liberdade que atropela os outros, ela não é libertária. Eu diria que parece mais com uma libertinagem, né? Em que a gente invade o direito do outro, botando a nossa liberdade a qualquer custo. Vou dar o exemplo, é aquele vizinho com uma sonzeira muito alta que prejudica a pessoa que quer descansar para poder trabalhar, que prejudica o neném que recém-nascido não consegue dormir. É essa falta de diálogo, de como que a gente vai organizar. Você tem direito de comemorar seu aniversário e fazer sua festa, mas como a gente vai fazer para que todo mundo esteja avisado, ciente, preparado e que possa encontrar formas de lidar com aquela barulheira, tá? Bom, acho que essas são questões bem importantes, então, da gente entender que a gente tem que parar de buscar esse lugar idealizado, romântico e inexistente, de que existem respostas certas, já que a gente tem um mundo aí com muitas bilhões de pessoas, com muitas vertentes de pensamento, com muitas vivências diferentes. Então a gente está falando aqui de um amadurecimento de convívio entre todos nós. E essa alunação, ela traz uma aceleração de processos que vem disso, ou seja, essas emoções, quando eu falei da lua sagitariana se sobrepondo ao sol, podem estar vindo emoções que estavam guardadas há muito tempo. E a gente ainda tem a Lilith, que é a lua negra lá do outro lado do sol e da lua, fazendo uma oposição também a Mercúrio. Então a gente vai trazer aí nessa alunação a manifestação de sentimentos, emoções, coisas borbulhantes dentro da gente que estavam reprimidas, ocultas, armazenadas. É como se o desejo emocional, a necessidade emocional fossem falar tão alto nessa alunação que a gente vai penar para conseguir regular a manifestação dessas emoções. Ou seja, a gente pode sentir
carências, inseguranças, são tantas opções, são tantas coisas que eu deveria fazer, porque eu escuto todo mundo falar que eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, que esse que é o meu caminho, que às vezes a gente se perde nesse mar de sugestões, advertências e informações e não consegue conectar com o coração. Quando eu não consigo conectar com o meu coração, legitimar o que eu sinto, porque às vezes aquilo que está todo mundo dizendo que eu deveria fazer é algo que eu não sinto vontade de fazer. E aí tá todo mundo dizendo que eu tô perdendo uma grande oportunidade, que eu tô jogando fora o meu talento e que etc e tal. E aí a gente vem com essa insegurança, tanto para exprimir aquilo que a gente deseja, que pode ser completamente diferente do que estão dizendo que a gente deveria desejar. A insatisfação com os caminhos que a gente está traçando na nossa vida, porque é como se a gente, eu tô fazendo isso aqui tudo que tá todo mundo falando, me falaram que eu tinha que me formar numa boa escola, que eu tinha que passar no vestibular, que eu tinha que arrumar determinado emprego, que eu tinha que me relacionar com tais pessoas, procurar tais coisas na pessoa para construir uma relação amorosa. E aí eu consigo isso tudo, chego lá e falo, não senti ainda essa tal da felicidade que me prometeram. Então essa Lilith, ela vem falar de coisas reprimidas e ocultas que vêm à tona e que a gente não vai ter tanta facilidade para expressar. É um ciclo que vai trazer esse desafio aí, para a gente até aceitar essas coisas dentro da gente e para a gente tomar decisões, né? E eu sempre falo que perto de eclipses não é bom a gente tomar grandes decisões. E para completar o combo de conselhos de que não é bom tomar grandes decisões, a gente ainda tem dentro dessa alunação o início da retrogradação da Vênus. Vênus é o astro que rege finanças e afetos, né? As nossas prioridades e valores que regem as nossas decisões e escolhas nesses dois grandes setores da nossa vida. A Vênus está transitando por Capricórnio desde o mês passado. Capricórnio é um signo que fala de estruturação e solidificação, é um signo de terra que fala de cautela, de desejo de fortalecimento dos caminhos. Essa Vênus, ela já está em conjunção com Plutão, ou seja, a gente tem uma alunação aí de encontro entre o astro que fala das finanças e dos afetos com Plutão, que é um astro que fala de profundidade, de intensidade e que fala de morte e renascimento. Então a gente já tem aí esse combo de mudanças apaixonadas, crescimento, amadurecimento do que a gente realmente deseja, da percepção e da noção do que a gente deseja, aprofundamento naquilo que vai se manter, as relações que a gente vai falar, não, essa aqui realmente é para ficar, eu só preciso só dar uma reajustada. Por que eu tô falando isso? Porque na retrogradação que vai do dia 19 de dezembro até 29 de janeiro, a gente vai ter uma desaceleração nos assuntos financeiros e afetivos. Então, se você estava querendo fazer uma grande compra, um grande investimento, eu já te digo que talvez seja bom dar uma esperada, reavaliada, reajustada, que vai rolar e que a gente vai ser convocado a fazer, seja através do trabalho, do lugar onde a gente trabalha, das nossas relações, as regras, né? Essa é uma alunação que, assim, olhando ali pelo mapa, eu falei, nossa, será que a gente vai ter aí medidas restritivas para as festas, para as celebrações de fim de ano, para o convívio com as multidões? A gente tem um Saturno de casa 3 em Aquário, a gente tá com esse trânsito de Saturno em Aquário aí, né, cutucando a gente, trazendo aí, às vezes, notícias imprevistas, regras imprevistas, né, com esse Saturno e com esse Urano aí se cutucando o ano todo de 2021. Talvez a gente esteja depositando nossas fichas em ganhos financeiros e monetários que talvez não aconteçam da maneira que a gente espera nesse final de ano. Então eu diria que talvez seja um momento bom para a gente olhar para a nossa vida financeira, afetiva e repensar alguns investimentos de alto risco. A gente não precisa ser muito rígido, porque isso também não é bom. Mas também flexibilidade demais também fala de otimismo excessivo, exagerado e mal estruturado, mal planejado. Então eu tomaria um pouco de cuidado com essa sede ao pote excessiva, que a gente pode acabar ao tomar decisões, assim, não, eu vou abrir tal coisa, um negócio tal, quando a gente ainda tá com um panorama econômico, político e sanitário tão instável, tá bom? Bom, essa é uma alunação aí que vai trazer a grande chamada da aceleração das mudanças. A gente está vivendo um momento de muita percepção de que tem coisas que vão embora mesmo, que tem que partir. A importância dos espaços abertos para nossa convivência é bem gritante aí.
E a reconexão com o lar, com o sagrado do lar, com o tornar o lar um lugar interessante, um lugar de amizade, um lugar de amplitude. Então, olhar para essa casa com esse novo olhar transformado, pós-pandemia. O que a casa pode ter de ajustes, de melhorias, não necessariamente em que a gente tenha que investir dinheiro, mas transformar esse lugar em algo mais importante e sagrado para a gente, né? Com essa sensação de limpeza, de amplitude e de vigor. Bom, o que mais? Vou trazer um micro calendário aí dessa alunação. Então, a gente tem o início da alunação no dia 4 de dezembro. A semana do dia 4 até o dia 10 de dezembro é a semana de lua nova, ideal para fazer coisas devagar, tateando no escuro, né? A lua vai crescer devagarinho, obviamente mais para perto do dia 10 a gente já vai ter um pouquinho de clareza do que a gente vai trabalhar nessa alunação, mas é bastante importante a gente ser mais intuitiva nessa semana de lua nova, não querer se atropelar, respeitar o cansaço, porque a gente acabou de sair de uma das lunações mais intensas do ano. A partir do dia 10, quando a gente vive o quarto crescente, até o dia 19 a gente vai estar na semana de plantio, semana crescente, ideal para a gente fortificar e nutrir os caminhos que a gente deseja que sejam prósperos, grandes, abundantes e muito presentes na nossa vida. Dia 19 de dezembro a gente tem o ápice da alunação. Se prepare, lá para o dia 17 as emoções já estarão chegando nessa borbulha, dia 19 tudo à flor da pele. Eclosão dos acontecimentos, muita clareza, expansão da consciência, e a gente vai perceber aonde a gente está perdendo energia, nutrindo caminhos que de repente não são os que nossa alma realmente deseja e precisa. No dia 26, um dia depois do Natal, a gente vai ter o início do quarto minguante, então a lua estará minguante na noite de Réveillon. O ingresso, né, do Sol em Capricórnio, que dá início ao verão oficialmente, chega no dia 20 de dezembro, um dia após a entrada, né, do ápice da alunação, que é a lua cheia. Eu tenho 3 coisinhas para dizer finais, bem curtinhas. Uma é um conselho, outra é uma advertência, que eu pedi ajuda das cartas para trazer para essa alunação de fechamento de fim de ano. O conselho é: seja você, se empenhe para chegar aonde você deseja chegar, independentemente de que esse lugar não seja o que as pessoas ao redor dizem que você deveria querer, tá? Luta pela tua autoconfiança, vai com tudo, tá? Seja você, a espontaneidade é a grande chave dessa alunação. No dia 26, um dia depois do Natal, a gente vai ter o início do quarto minguante, então a lua estará minguante na noite de Réveillon. O ingresso, né, do Sol em Capricórnio, que dá início ao verão oficialmente, chega no dia 20 de dezembro, um dia após a entrada, né, do ápice da alunação, que é a lua cheia. Eu tenho 3 coisinhas para dizer finais, bem curtinhas. Uma é um conselho, outra é uma advertência, que eu pedi ajuda das cartas para trazer para essa alunação de fechamento de fim de ano. O conselho é: seja você, se empenhe para chegar aonde você deseja chegar, independentemente de que esse lugar não seja o que as pessoas ao redor dizem que você deveria querer, tá? Luta pela tua autoconfiança, vai com tudo, tá? Seja você, a espontaneidade é a grande chave dessa alunação. E a advertência é: seja você, mas tenha muita humildade. Lembra que a vida, dá voltas. Não seja arrogante, não vá toda presunçosa, presunçoso. Vá com o coração, com humildade, se abra para aprender das pessoas ao teu redor. E a gente nunca sabe de quem a gente pode precisar, tá? E aí, enfim, encerro o vídeo dessa alunação. Para mais detalhes e informações, o grau do signo de Sagitário dessa lua nova, vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, me segue, porque aqui a gente vai ter bastante conteúdos nesse sentido. E eu desejo a você uma linda alunação, que nem essa linda vista.